Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. O episódio começa com Ira, Daphne e Zerrin observando Orhun através do vidro do quarto onde ele está internado. Orhun está na UTI e, de repente, seu coração para de bater. Ira, desolada, sofre em silêncio, enquanto Daphne é consolada por Zerrin. Os médicos correm para socorrer Orhun. Ira se afasta do local e acaba desmaiando no meio do corredor do hospital. Enquanto isso, Elif pergunta a Aziz se ele realmente está fazendo tudo isso para protegê-la. Aziz desconversa e responde friamente que, claro, não é por isso. Ele se afasta por um momento, mas segundos depois, volta e admite que todos os problemas que ele carrega na cabeça têm a ver com ela. Ele a desafia dizendo: "Se quiser morar comigo, entre no carro." Elif, assustada, entra rapidamente no veículo. Dentro do carro, começa a se lembrar das palavras de Aziz, dizendo que não queria que ela morresse. Ira é levada para um quarto no hospital. Enquanto está inconsciente, sonha com Orhun. No sonho, ele aparece ao seu lado, e ela implora para que ele não a deixe. Ele responde que seus destinos estão entrelaçados até o fim, mas se despede, afirmando que ela continuaria mesmo após o último suspiro dele. O sonho a perturba profundamente e uma enfermeira a desperta. Inquieta, Ira decide ir até a UTI. Ao chegar e não encontrar Orhun na cama, entra em desespero e começa a chorar. Nesse momento, Daphne aparece com uma notícia inesperada. Parabéns, Orhun está vivo. Ira, incrédula, questiona. E Daphne explica que ele foi transferido para outro quarto. Com o coração aliviado, Ira abraça Daphne e corre para encontrar Orhun. Ela o vê por trás do vidro, mas não consegue se conter e entra no quarto. Ao abraçá-lo, murmura emocionada que ele está vivo. Orhun retribui o abraço, sentindo o perfume dela e se permitindo um momento de conforto. Daphne observa tudo à distância, atenta. Contudo, uma enfermeira chega e pede que Ira saia do quarto. Assim que ela deixa o local, Orhun fica pensativo, refletindo sobre o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Aziz anda de um lado para o outro na floresta, lembrando-se das palavras que disse a Elif, afirmando que não queria que ela morresse. Elif o observa de dentro do carro. Após alguns segundos, ela sai e se aproxima dele. Encarando-o, pergunta quanto tempo mais ele vai fingir ser uma pessoa cruel. Aziz, confuso, questiona que bobagem ela está dizendo. Elif responde firmemente que, não importa o quanto ele tente machucá-la, ela não acredita na suposta maldade dele. Não acredito que você realmente tenha matado alguém. Você não é cruel o suficiente para tirar uma vida. Aziz, irritado, corta a conversa dizendo que não quer ouvir mais nada e manda Elif voltar para o carro. Enquanto isso, Orhun é transferido para outro quarto e recebe visitas de todos. Mais tarde, Orhun recebeu visitas em seu quarto. Daphne e Zerrin foram até ele, trazendo palavras de encorajamento. Afif chegou logo depois, visivelmente abalada, mencionando o quanto havia ficado assustada. A conversa foi interrompida por Erhan, que informou a Orhun sobre o ocorrido. O carro que o atropelou fugiu, mas a arma dele foi encontrada no local. Orhun, ainda confuso, disse que só lembrava de seu carro quebrando. Enquanto isso, Afif, atormentada pela culpa, pediu para ser levada para descansar, deixando Daphne responsável por Orhun. Ele, porém, solicitou que todos saíssem, exceto Erhan. No corredor, Ira aguardava. Quando Erhan saiu do quarto, informou que Orhun queria ficar sozinho, mas Ira recusou-se a ir embora. Ela sentou-se no corredor, determinada a permanecer ali. Enquanto isso, Aziz e Elif continuam na floresta, os dois dentro do carro. Aziz recebe uma ligação de Suzan, que diz achar que Elif fugiu, pois procurou por ela em toda a casa e não a encontrou. Aziz então diz para Suzan que Elif não fugiu e que está segura com ele. Suzan quase desmaia ao ouvir isso e pergunta: "O que você quer dizer com 'ela está segura comigo'?" Aziz responde que cuidará desse assunto. Suzan insiste e pergunta se ele sente algo por Elif, mas Aziz corta o assunto e diz: "Isso acabou." Em seguida, ele desliga o telefone. Mais tarde, quando o quarto estava vazio, Ira entrou. Orhun a questionou sobre o motivo de sua presença. Ira foi direta: "Alguém precisa estar aqui. Se fosse eu no seu lugar, você ficaria, não ficaria? Por isso também não vou sair. Estou aqui por você." O abraço dela voltou à mente de Orhun, e ele confessou ter sentido medo ao se permitir lembrar. Ira decidiu verificar com a enfermeira se ele precisava de algo e deixou o quarto. Orhun, no entanto, sentiu-se confortado por sua presença. Ao retornar, Ira ficou ao lado dele enquanto ele dormia. Quando Orhun acordou, pediu um copo d'água e Ira prontamente o atendeu. Durante a conversa,
Orhun mencionou Sara, o que fez Hira sugerir cuidar dela e de Berri, mas ela reafirmou que não o deixaria. Ele confidenciou que, durante sua inconsciência, ouviu a voz de Ira o chamando, algo que o trouxe de volta. Sara ligou por videochamada para saber como Orhun estava e Hira passou o telefone para ele. Após a ligação, ela garantiu que ele precisava descansar. Enquanto isso, Aziz e Elif ainda estão no carro. Aziz diz para Elif que precisa ir ver Essê no hospital antes que ela acorde. Ele orienta a Elif a não sair do carro enquanto ele estiver fora. E se eles descobrirem sobre mim? Questiona Elif e Aziz responde com firmeza. Então será o fim da linha. Ele entrega alguns documentos para Elif e diz que, caso não volte em 30 minutos, ela deve ir para o endereço escrito nos papéis. Aziz orienta Elif a pegar um táxi do outro lado da rua e a passar a noite no endereço indicado. No dia seguinte, bem cedo, ela deve partir para Izmir. Ele mostra o nome do hotel onde ela deve se hospedar em Izmir. Elif fica chocada com o plano de Aziz para salvá-la de Gusbuz. Após alguns segundos, ela olha para ele e pergunta: "Mas e você?" Aziz responde: "Preocupe-se com você, eu ficarei bem." Elif agradece a ajuda de Aziz. Ele sai do carro e segue em direção ao hospital onde Essia está internada. Enquanto isso, a Fifi, consumida pelo remorso, refletia sobre seus erros e chorava, dizendo que nunca se perdoaria se algo grave tivesse acontecido com Orhun. Durante a noite, Orhun acordou sentindo dor. Hira, sempre atenta, correu para ajudá-lo e perguntou se deveria chamar uma enfermeira, mas ele recusou. Pouco depois, o médico apareceu para examiná-lo e comentou sobre sua recuperação impressionante. Enquanto isso, Suzama está na recepção do hospital, onde Essia está internada. Ela tenta ligar para Aziz enquanto diz para si mesma: "Espero que ela não conte a ninguém que aquela garota está viva. Ah, Aziz, que problema você nos causou?" Segundos depois, Aziz chega ao local, e Suzam fica feliz em vê-lo. Aziz pergunta para Suzam por que ela está ali. Suzam responde que ele só está pensando na segurança daquela garota, e que, por isso, ela está cuidando da segurança dele. Suzam então conta para Aziz que Essia acordou, que já conversou com a garota enquanto Gurboz estava distraído, e diz para Aziz que tentou convencer Essia a não contar para Gurboz que Elif está viva, mas não sabe se Essia vai aceitar ficar calada, pois precisou sair do quarto às pressas sem escutar uma resposta dela. Aziz pergunta para Suzam onde Gurboz está agora. Suzam responde que Essia precisou ser medicada, que Gurboz precisou sair do quarto e que agora ele está esperando no corredor. Aziz pergunta em qual quarto e andar Essia está. Aziz então manda Suzam voltar para casa e sai em direção ao quarto de Essia. Assim que Aziz chega no quarto de Essia, ele encontra Gurboz revoltado batendo na porta. Após alguns segundos, a enfermeira sai do quarto e Gurboz entra. Assim que Gurboz entra, ele começa a conversar com Essia e pergunta se ela está bem. Após alguns segundos, Aziz entra na sala. Assim que ele entra, a expressão de Essia muda completamente. Assim que Gurboz vê Aziz, ele fica muito feliz e diz para Aziz que Essia acordou e que sua irmã é muito forte. Essia e Aziz ficam se encarando. Essia então olha para Gurboz e diz: "Irmão, preciso te contar uma coisa." Essia diz isso olhando bravo para Aziz. Enquanto isso, Orhun continua conversando com o médico, que conta para Orhun que encontraram Ira desacordada no corredor. Orhun, tentando minimizar, afirmou que ela era apenas uma parente preocupada. Essas palavras feriram Ira, que ouviu tudo e se afastou. Em silêncio, ela pensou: as palavras podem ser frias, mas o coração sempre sente. Embora magoada, Ira admitiu para si mesma que ainda amava Orhun. Porém, sabia que precisava de algo essencial: perdoá-lo e conhecer toda a verdade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.